A curva de envelhecimento da população brasileira é das mais dramáticas do mundo. Enquanto alguns países europeus viram as mudanças na composição da população ocorrerem no decorrer de 6 ou 7 décadas, aqui entre nós o processo foi muito rápido. Esse quadro exige medidas visando atender os aposentados e os idosos. O deputado Neilton Mullin tem vários projetos. Só do PR. Do PR. Do Rio de Janeiro. Isso. Mas, deputado, eu estava falando dessas mudanças dramáticas na composição da população, porque é um fato, até 20 e poucos anos atrás, 30, a gente fala assim, esse é um país de jovens, o Brasil é jovem. Se a gente for olhar hoje a composição da população e perceber a projeção que se faz para os próximos 20, 30 anos, o Brasil está chegando no patamar, assim, no perfil de Itália e França, quase. Verdade. Né? Como eu falei, países que demoraram décadas e décadas para chegar. Isso exige da sociedade brasileira e do governo também, claro, um certo esforço para administrar essa mudança rápida, né? Com certeza. O senhor é um homem cuja atividade legislativa parece que focar essas questões, não é isso? Exatamente. Eu estou no segundo mandato de deputado e no primeiro mandato nós conseguimos desenvolver, quer dizer, uma produção legislativa onde nós nos colocamos em primeiro lugar no Rio de Janeiro e em quinto do país. Mas focamos bastante o nosso trabalho na questão do idoso, na questão do deficiente, enfim, do aposentado, e focamos até em função dessa questão mesmo, né? Porque daqui a pouco nós teremos um país cuja população será certamente uma população com idade mais elevada, enfim, em função da qualidade de vida, em função do próprio governo, né? Que começa a alavancar ações importantes, né, que estão levando aí a sociedade a refletir mais sobre a questão da saúde, sobre a questão dos cuidados, né? E, enfim, é o desenvolvimento do país, né? Agora, o senhor que pensa nesse segmento da população, vamos dizer assim, quais que são as questões mais prementes, as mais importantes, que deveriam ser atacadas, que deveriam receber prioridade, digamos assim, dos órgãos públicos? Qual que o senhor acha que é? Eu acho que todos os cuidados são importantes para que o nosso idoso, para que o nosso aposentado, enfim, tenha mais qualidade de vida, né? A gente tem alguns projetos que procuram beneficiar, né? Sem, evidentemente, um olhar paternalista, mas, por exemplo, a isenção de taxas bancárias para aposentado, dentro, evidentemente, de uma regulamentação em que os proventos não passassem de 2 salários mínimos, né, por exemplo. Enfim, fazer com que esse aposentado garanta, no momento em que ele mais precisa, a qualidade de vida, né? É porque, na verdade, quando ele mais gasta, né, com medicamentos, claro, enfim. Claro. Então, algumas medidas nesse aspecto, né, para que ele possa garantir, como situações, por exemplo, como se tornou lei, um projeto que nós relatamos na Comissão de Seguridade Social e Família, a questão de priorizar a aquisição da casa própria, que já é um projeto do governo, né, no plano térreo, né, que já virou lei. Sim. Né? Uhum. Né, por que não priorizar o idoso? Né? Quer dizer, são situações que me parecem pequenas, mas que acabam tendo um relevo, né, uma importância grande na vida do idoso. Uhum. E é muito curioso que o idoso hoje, a gente pensar, ele sustenta a família muitas vezes também, né? A gente vê no Nordeste, por exemplo, eu vi reportagens de cidades onde falta emprego e o idoso recebe a sua aposentadoria e ele é, no fundo, quem está sustentando até a economia local em algumas pequenas cidades. Exatamente. E muitas das vezes ele necessita continuar trabalhando. Né? Por isso que existe também um outro projeto nesse caminho. Ou seja, ele volta a trabalhar e ele pagaria 1% apenas, né? E a empresa 14%. Né? Porque também não é justo ele continuar naquela empresa e tendo as mesmas subtrações, quando na verdade ele não vai ter vantagens lá na frente, benefícios, né? Uhum. Então é uma outra preocupação também. Esse projeto está em tramitação? Está em tramitação. Está em tramitação. Se não me engano, já na CCJ, caráter conclusivo. Ele tem boas chances de vingar na Câmara dos Deputados? Sim. Me parece que esse projeto, nós relatamos na Seguridade Social e Família, hoje ele está na CCJ, é um projeto, me parece, do deputado Arnaldo César Faria. Uhum. Deputado, o Rio de Janeiro, a gente costuma até dizer, virou quase um lugar comum. Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o senhor está ali perto? Sim. Você está em São Gonçalo, né? São Gonçalo. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que talvez tenha principalmente Copacabana,
tem a maior porcentagem de pessoas idosas do Brasil em termos de população. É verdade, é verdade. O senhor acha que já há uma mudança de percepção das pessoas em relação ao idoso no Brasil? Quer dizer, porque antes se dizia que o brasileiro era muito carinhoso com os velhinhos, com os papais, com os avós. Depois andou a gente falando assim, não, eles não são tão assim não, viu? Tem muita gente que maltrata gente idosa no Brasil. Né? Como é que está o quadro hoje? Quer dizer, como é que está o idoso inserido assim no conjunto da sociedade brasileira? No Japão eles são respeitados, né? Nossa, a idade e tal. E aqui no Brasil, como é que funciona? Como é que está essa história aqui no Brasil, na sua opinião? Eu acho que no olhar da população em relação a isso, eu diria que o idoso ainda é uma pessoa respeitada. Né? É claro que os nossos jovens acabam tendo uma percepção diferente. Né? Eu me lembro que há alguns anos atrás, os jovens se levantavam, né? No ônibus, no banco do ônibus, para dar lugar a uma pessoa de mais idade. Né? Hoje, infelizmente, as coisas mudaram um pouco, né? Mas antes ele fazia espontaneamente. Depois começaram a surgir aqueles avisos. Sim, né? sim. Já se fez necessário o aviso, né? Exatamente. Então, é uma questão eminentemente cultural, né? Eu diria, né? Acho que é uma questão eminentemente cultural. E quanto à Copacabana, nada mais é do que sonhos que essas pessoas tiverem num dado momento de sua vida, né? De uma nova possibilidade, né? Um novo cenário, morar em Copacabana, né? Eu vou morar em Copacabana. E exatamente as pessoas que chegaram naquela idade que conseguiram. Como, por exemplo, perto da minha cidade, Niterói e Caraí. Você vai em Caraí, também. As pessoas, uma grande massa dessa faixa etária, né, que ali reside, né? Porque busca ali aquela questão cultural mesmo, né, de querer morar em Caraí ou querer morar em Copacabana, enfim. E me diz uma coisa, nessa área dos projetos, não é? O senhor tem mais algum projeto para a gente destacar, não? Na verdade, eu relatei alguns projetos nessa área. Né? Por exemplo, a questão da definição de assentos em terminais ferroviários, rodoviários, aeroviários, né? Para o idoso, para o deficiente, para a gestante, né? A lactante, enfim, para essas pessoas, né? Ter realmente a prioridade, né? de estabelecer ali assentos. Mas o senhor falou agora do idoso e do deficiente, me veio à cabeça agora uma questão que por exemplo, a gente vê aqui em Brasília, vamos pegar em Brasília um exemplo que eu acho que não é diferente do resto do Brasil. Então, se fala muito de idoso, fala muito do deficiente, aí coloca uma cadeira de rodas numa calçada, não é? Parece uma competição off-road, sabe? É buraco, as pessoas têm que desviar. É curioso que, às vezes, naquilo que o senhor falou agora há pouco, às vezes uma solução simples, barata, não é? Com certeza. Ela tem um impacto muito positivo na vida das pessoas. Então, eu fico percebendo, às vezes, deputado, que, às vezes, pequenas coisas não são realizadas, assim, às vezes, para facilitar a vida de idosos e de eu acho que pessoas... falta por parte dos executivos municipais, enfim, em geral, essa visão do idoso, né? Nós temos, por exemplo, algumas vias da nossa cidade pavimentadas, né, com calçadas, mas que as calçadas não permitem que o cadeirante por ali passe. Né? Quer dizer, e muitas das vezes você não percebe ali também a existência de rampas, enfim, falta realmente a sensibilidade, né, de alguns governos para o tratamento digno, né, a essas pessoas, que são seres humanos como qualquer um. Né? Mas acho que já está existindo algum avanço. Né? No sul do país hoje você já tem, por exemplo, universidades que têm no bojo do seu currículo Libras, por exemplo, Braille. Né? O sujeito vai fazer o curso de letras e ele não faz mais literatura em inglês, mas ele poderá fazer também livro, para que haja uma interação, né? A inclusão social. Né? E nós fomos relatores, inclusive, de um projeto oriundo do Senado, aprovado aqui na Seguridade Social e Família também, que vislumbra exatamente essa possibilidade em caráter nacional, né? Que a gente possa ter no currículo escolar brasileiro Libras, Braille, né? E de modo que a gente possa dar mais dignidade a essa população. Deputado Neilton Muni, muito obrigado pela sua vinda.
Eu que agradeço por mais essa oportunidade de poder estar... Voltamos a falar uma hora dessa sobre essa questão dos idosos. Sim, sim. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.